Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Ainda que uma boa narrativa tenha de atribuir a mim um papel e se estender além de meu horizonte, ela não precisa ser verdadeira. Uma história pode ser pura ficção e ainda assim promover-me de uma identidade e fazer-me sentir que minha vida tem sentido. De fato, até onde vai nosso melhor entendimento científico, nenhuma das milhares de narrativas que diferentes culturas, religiões e povos inventaram ao longo da história é verdadeira. São todas apenas invenções humanas. Se você perguntar qual é o verdadeiro sentido da vida e obter como resposta uma narrativa, saiba que essa resposta está errada. Os detalhes precisos não têm importância. Toda história está errada simplesmente por ser uma história. O universo não funciona como uma história. Assim, por que pessoas acreditam nessas ficções? O motivo é que a sua identidade está construída com base em uma narrativa. As pessoas são ensinadas a acreditar nessa narrativa desde a mais tenra infância. Elas as ouvem de seus pais, seus professores, seus vizinhos e da cultura geral antes de terem desenvolvido a independência cultural e emocional necessária para questionar e verificar essas narrativas. Quando o seu intelectual amadurece, estão tão pesadamente imbuídas na narrativa que é muito mais provável que usem seu intelecto para racionalizá-la do que para duvidar dela. A maioria das pessoas que vão em busca de uma identidade são como crianças numa caça ao tesouro. Só descobrem o que seus pais esconderam. E segundo, não somente nossas identidades pessoais, como também nossas instituições coletivas estão embutidas na narrativa. Consequentemente, é muito assustador duvidar dela. Em muitas sociedades, quem tenta fazer isso é banido ou perseguido. Mesmo se não, é preciso ter nervos fortes para questionar a própria tessitura da sociedade, porque se realmente a história for falsa, então todo o mundo, como o conhecemos, não faz sentido. Leis do Estado, normas sociais, instituições econômicas, tudo pode desmoronar. A maior parte das narrativas é mantida junta pelo peso de seu telhado e não pela solidez das suas fundações. Considere a narrativa cristã. Tem a mais frágil das fundações. Que evidência temos de que o Filho do Criador de todo o universo nasceu na forma de uma vida à base de carbono em algum lugar da Via Láctea cerca de 2000 anos atrás? Que evidência temos de que isso aconteceu na Galileia e de que a sua mãe era virgem? No entanto, instituições enormes construídas sobre essa narrativa e seu peso pressiona com tamanha força que elas mantêm essa história no lugar. Guerras inteiras foram travadas pela mudança de uma única palavra na narrativa. O cisma de 1000 anos entre cristãos ocidentais e cristãos ortodoxos do leste, que se manifestou recentemente na carnificina mútua de croatas por sérvios e de sérvios por croatas, começou a uma única palavra, filioque, ou filioque, que quer dizer e do filho, em latim. Os cristãos do Ocidente queriam introduzir essa palavra na profissão da fé cristã, enquanto os cristãos do Oriente se opunham veementemente. As implicações teológicas de cada acréscimo dessa palavra são tão enigmáticas que seria impossível explicá-las de algum modo significativo. Mas, se você está curioso, pergunte ao Google. Quando identidades pessoais e sistemas sociais são construídos sobre uma narrativa, torna-se impossível duvidar dela. Não devido a uma evidência que a sustenta, mas porque o seu colapso desencadearia um cataclismo pessoal e social. Na história, o telhado é às vezes mais importante que as fundações.
Esse trecho que eu acabei de ler está no livro 21 lições para o século XXI, na página que vai da 345 até a 347, do historiador Yuval Noah Harari, publicado pela Companhia das Letras em 2018 e traduzido por Paulo Jaeger. Não sei se é assim que fala. E eu peguei esse trecho porque eu li esse livro lá em 2018, eu lembro de ter comprado ele lá na pré-venda, ou seja, 6 anos atrás, né, gente? Uau! Eu comprei ele lá na pré-venda, eu já queria ler porque eu já tinha lido os outros livros de Yuval e tudo mais. E eu tava querendo falar sobre esse assunto e eu lembrei na hora, né? Porque eu queria falar sobre o peso do telhado. E eu lembrei desse texto que leva justamente esse nome. E aí eu comecei refletindo a partir disso que a gente viu, a partir disso que a gente conversou aqui nessa leitura, para a gente pensar outras dimensões da nossa vida, para a gente pensar outras dimensões que dialogam com o que se chama de peso do telhado e que eu também uso muito em alguns outros textos. E aquela parte, né, como a gente vai procurando certas informações, elas são tão fortes, porque como naquele trecho que eu li agora há pouco, né, que fala assim, que a maioria das pessoas que vão em busca de uma identidade são como crianças numa caça ao tesouro, só descobrem o que seus pais esconderam. E aí a gente começa a pensar um pouco, substituindo pais por sociedade, por sistema, por cultura, que às vezes a gente sai em busca de certas coisas na nossa vida, de certas dimensões da nossa existência, e nessa busca que a gente produz, a gente acaba encontrando aquilo que a sociedade colocou ali. Às vezes aquilo mesmo que nossos pais, nossas mães, nossos criadores colocaram ali. E tudo isso se mantém, como também esse trecho fala muito bem, não é porque tem uma base sólida, não é porque tem uma construção, uma evidência, não quero nem entrar em detalhes de evidências científicas, porque não é o ponto exatamente agora, mas não tem uma base que construa essa história como uma realidade objetiva, porque ela não foi nem feita para ser uma realidade objetiva, ela foi feita para ser uma narrativa. E a gente constitui as narrativas como se elas fossem verdade, como se elas fossem coisas pautadas numa realidade material e concreta e que ela por si, então, falasse da verdade. E aqui vem uma outra coisa, né, de um outro momento também, de um texto que eu escrevi no meu blog em 2019, que é o texto chamado Uma Estranha Ideia de Liberdade. Foi publicado lá em 16 de fevereiro de 2019 e eu começo o texto com um parágrafo simples e talvez não tão otimista quanto as pessoas esperam, né? Eu falo que em um sistema que apresenta mecanismos capazes de, no conjunto complexo de ações e poderes, modelar pensamentos, comportamentos e ideias, qualquer prenúncio de liberdade esconde uma potencial armadilha. Se de fato existisse uma liberdade, ela seria no mínimo sobre a ilusão de ser livre. Mas sinto muito, nem para isso se presta o desejo de não estar preso. É impossível ser livre dentro de uma série de prisões como é a nossa humanidade. Não estar preso só pode dizer respeito a uma prisão em relação a outra. Jamais será livre alguém criado em jaulas conceituais. E todos somos criados assim. Todos. Liberdade é um conceito estranho, coberto por uma densa nuvem que torna tudo ainda menos compreensível. E aí eu trago essas reflexões para a gente pensar nesse lugar de que nós sabemos menos do que a gente acha que sabe. Nós entendemos menos do que a gente acha que entende e nós compreendemos o nosso próprio ser e o mundo, talvez muito menos do que a gente acredita. Existem caminhos para a gente andar, para a gente se locomover nessa sociedade, se locomover com a nossa própria identidade, na construção dela, mas esse caminho passa necessariamente por rupturas, por um auto, em vez de conhecimento, um autodesconhecimento. A gente se conhece ao longo do tempo, se produz ao longo do tempo, dentro de um lugar que talvez a gente acreditou muito que era a nossa vivência, a nossa história, o nosso modo de ser e andar, transitar e estar no mundo, mas que às vezes nós não estamos necessariamente olhando para o que pode ser entre nós, porque pode ser no nosso universo. Quando eu começo falando do peso do telhado e eu passo para um trecho do texto sobre liberdade, não é à toa, né? Foi aqui dentro de uma associação livre, mas eu quis falar disso
Porque quando eu falo nesse texto uma estranha ideia de liberdade, tem uma parte desse texto, esse texto está disponível no blog, tá, gente, gratuitamente. Mas tem um e-book na Amazon também, para quem quiser comprar, tá lá. Para quem tem Kindle, sei lá, o aplicativo Kindle, baixa até de graça. Mas o que eu quero dizer sobre esse texto é que tem um trecho ali que eu vou falando sobre as caixas invisíveis da liberdade, do sistema que a gente vive. E eu estou dizendo, por exemplo, que a gente vive toda uma vida dentro de uma forma que no caso é essa caixa, e essa vida nessa forma nos faz acreditar que de fato tudo que a gente conhece, tudo que a gente é e tudo que a gente vive está dentro desse formato, desse escopo. Nós somos aquilo que estamos vendo, que estamos vivendo, que de certa forma até faz sentido. Só que aí nós vamos andando, explorando o nosso espaço, caminhando na nossa vivência, e em um certo momento a gente se choca com uma parede que até então a gente não sabia que existia. É uma parede invisível, uma caixa invisível, de bordas invisíveis, mas ela está bem ali, na nossa frente. E na hora que a gente se choca com essa primeira borda, nós descobrimos que toda aquela imensidão, que toda aquela construção que a gente tinha acerca de um mundo amplo, infinito, de acessos intermináveis e que só bastava a gente querer para que a gente pudesse passar adiante para sempre, infinito e além, a gente descobre que não é bem assim. A gente descobre que, na verdade, tem uma barreira. E, às vezes, nem sempre essa barreira é nomeada, nem sempre essa barreira é desenhada, articulada com aquilo que a gente aprendeu. Só que, de alguma forma, a gente consegue transpor essa barreira. A gente escala, porque fala, que desafio é esse? Eu quero saber o que é. Aí passa por outro lado e descobre que ficou um passado ali, mas que agora tem todo um caminho. Só que esse caminho, ele é amplo de novo, ele é longo, ele é extenso, e a gente começa a elaborar sobre o quanto a gente ficou no caminho anterior e o quanto que a gente teve que se movimentar e quanto de sacrifício a gente fez, que às vezes, né, isso só é tomado como consciente depois. Aí a gente fala, tá, eu já andei o mesmo tanto, já fiz as mesmas coisas que eu fiz no passado agora e não chegou uma outra borda. Talvez eu tenha atingido o meu lugar infinito de expansão, e essa expansão me garante conquistar muitas outras coisas. Aí você anda e anda muito mais e faz muito mais conquistas e descobertas do que antes, ao ponto inclusive de dizer, agora sim eu me conheço, agora sim eu estou entendendo como eu funciono, agora sim eu sei como lidar com a vida, porque agora parece que eu entendi que o caminho é aberto pra gente, até que de repente outro choque com uma outra borda da caixa que você achou que não existia mais. Aí você tocou nessa borda. E isso vai acontecendo simultaneamente. Ao ponto que toda vez que você acredita realmente que atingiu ali o seu conhecimento, que o mundo inteiro já chegou no seu lugar, que agora é só explorar as ideias, viver as ideias, caminhar sem limites e sem obstáculos, de novo e de novo e de novo vai vindo as bordas. E eu uso um exemplo no texto que é para falar que é como se fosse numa escala quase que geométrica, né? Uma escala quase que exponencial, digo. Que você vai sempre ter um número ao quadrado do outro. Então, você andou 2 quilômetros na primeira vez, agora você vai andar 4 quilômetros, depois 16 quilômetros e assim vai indo. Por isso que a gente sempre acha que quando a gente chega no estado de consciência muito mais elaborado do que o anterior, a gente descobriu tudo que pode ser descoberto, porque demora tanto às vezes para a gente chegar num outro grau, de tanto que a gente está antenades à vida, que a gente fala, nossa, agora eu entendi. Só que quando vem esse choque, né, esse lugar, a gente entende que na verdade não sei de tudo não. Na verdade, eu não sei de tudo nem sobre mim, que dirá saber de tudo sobre o mundo, sobre as coisas e sobre as outras pessoas. A gente adquire sim novos conhecimentos e novas elaborações, mas que estão longe de ser a verdade acerca de tudo. E entender isso é entender que nós somos pessoas que não somos onipotentes, estamos longe de ser onipotentes, estamos longe de ser pessoas que compreendem o mundo como um todo. Nós estamos entendendo, aprendendo aos poucos no nosso limite de vida humana, aprendendo a interpretar os fenômenos, as coisas e os comportamentos, e a gente vai fazer isso, sinto muito dizer, com base naquilo que a gente aprende e entende do mundo e chega até nós. E por que não, né? Nós vamos fazer isso com base em narrativas. As narrativas vão construindo sentido para a nossa espécie, para o nosso ser, para a evolução do nosso cérebro e da nossa cognição, compreender o mundo ao redor. Imagina, quem consegue viver hoje sem narrativa nenhuma?
Quem consegue transitar na existência sem construção de narrativas. Aí pode até ser que digam, Andreoni, mas os matemáticos e físicos que têm toda uma construção, ou até em geral as pessoas cientistas de modo geral, né? Tem uma construção de mundo que ela é muito mais baseada nos fatos, nas evidências, na lógica, numa coisa muito mais objetiva e experimental do que narrativa. Ninguém constrói uma narrativa sobre os átomos, sobre as estrelas, sobre os números. Eles estão ali e eles falam por si. E eu vou dizer uma coisa, né? Números, teorias e conhecimentos não constroem a sociedade, não constroem a história. Eles participam da construção de pessoas e essas pessoas constroem a sociedade, a história e as narrativas. Quem lida com esses números, quem trabalha com esses números, quem manipula eles e trabalha ao ponto de construir as chamadas evidências e mostrar as chamadas evidências, ainda são pessoas, e são pessoas que na sua vivência, na sua prática cotidiana, estão ali vivendo imbuídas, imersas, dentro do que a gente considera como narrativa. Quem está trabalhando a ciência ainda são pessoas, são seres humanos, pessoas com raça, com gênero, com classe, com cor, com sexo, com sexualidade, com um monte de questões envolvidas na construção dessas pessoas. São pessoas com fé, pessoas com religiosidade, são pessoas que amam, que não amam, que lidam com relações afetivas ou não, e todas essas outras dimensões produzem esse indivíduo que, por sua vez, vai trabalhar com números, com ciências naturais, com física, com química e com outras lógicas computacionais, por exemplo. Mas ainda são pessoas que, estas pessoas, quando fecham seus laboratórios, inclusive quando estão lá dentro, estão operando diante de outras lógicas sociais que são baseadas em narrativas e estão construindo a si e ao mundo a partir dessas narrativas. E muitas vezes o telhado que está por cima de tudo isso que a gente entende é o telhado da narrativa, é o telhado da crença, é o telhado da identidade, daquilo que nos faz entender como nós somos, como nós acreditamos que nós somos, e quanto mais pesado esse telhado, mais difícil é você sair debaixo dele. Ou, se preferir dizer de outro jeito, quanto mais pesado esse telhado, mais difícil vai ser você conseguir expandir a sua casa, aumentar o seu terreno, aumentar a sua construção para que ela tenha um andar a mais de outras elaborações, para que ela tenha uma perspectiva diferente sobre outras elaborações, porque o telhado pesa tanto que ele cobre toda a sua casa e define até onde ela vai ser, até onde ela vai ficar. E o que vai ser dessa casa. A gente tentar corromper, quebrar essas narrativas, essas crenças, essas coisas que a gente acreditou piamente ao longo de toda a nossa vida, requer, primeiro, muita descoragem. A gente precisa ter muita descoragem para parar de imitar a norma. A norma pede que nós sejamos pessoas corajosas para ir até o fim, reproduzi-las e colocá-las no mundo como elas são. Mas se a gente quer construir uma coisa nova, diferente, num outro espaço, aí a gente vai ter que perder essa coragem que é posta como aquela que sustenta a nossa fé, a nossa crença em narrativas e procurar outro campo, outro lugar de possibilidade de atuação, outro lugar de vida, para que a nossa narrativa seja, no mínimo, questionada, para que a nossa narrativa seja, no mínimo, tensionada e colocada no campo de e se for outra coisa? E se puder ser outra coisa? Às vezes a gente nem sabe que poderia ser outra coisa. E por não saber que poderia, a gente sustenta a narrativa buscando um tesouro sobre algo que foi colocado por alguém ali, intencionalmente ou não. E aqui, fica essa questão do quanto que a gente também conhece as nossas emoções, do quanto a gente conhece nossas identidades de gênero, a nossa sexualidade, nossa vivência, nossas dores, os nossos sentimentos. Quanto a gente conhece disso e quanto disso a gente acredita porque isso foi baseado necessariamente num telhado muito pesado. Por exemplo, o telhado da monogamia, que coloca sobre nós aquele lugar, aquele desejo de que sejamos cada vez mais pessoas que se acreditam amando uma só pessoa por vez. E acreditando que monogamia é sobre esse lugar de amar uma pessoa só por vez, de que nós vamos viver esse lugar de exclusividade afetiva e como que essa produção, como que esse telhado limita o crescimento da nossa casa em vários aspectos. E não é só
num aspecto que eu falo de relacionamento, é num aspecto até mesmo de autoconhecimento. Monogamia e monoteísmo, né, são coisas que caminham muito juntas. A própria monogamia, como ela é aqui no Brasil, no Ocidente, e a religião cristã, ou bíblica de modo geral, a ideia bíblica está muito associada uma com a outra, a ponto de mecanismos que funcionam profundamente para a fé, para a captura da fé, para o sequestro da emoção, para o sequestro do desejo, funciona muito bem quando é aplicado em relacionamentos. A gente vê, por exemplo, a narrativa cristã, narrativa bíblica de modo geral, como que ela é produzida não porque ela faz sentido lógico, não porque ela tem algum sentido lógico, mas porque ela captura o ser humano dentro de uma das dimensões que realmente movimentam as pessoas, que é a união entre medo e culpa. A gente tem medo de destoar do grupo, medo de soar um pouco diferente daquilo que o grupo espera de nós, medo de perder o grupo. O nosso medo de perder o grupo é uma coisa tão grande, mas tão grande, que a gente precisa se convencer que nós somos livres para escolher permanecer naquele grupo e porque queremos permanecer no grupo, nós permanecemos, e não porque o grupo tem uma coesão histórica profundamente associada com dominação, controle e regulação das emoções, e esse processo de regulação é o que mantém o grupo. Essas ideias, essas narrativas mantêm o grupo, e não necessariamente um desejo intrínseco. Porque também é, como eu vou dizer nesse mesmo texto que eu falei para vocês, né, de uma estranha ideia de liberdade, quando eu vou falar assim: quando a coesão grupal se torna insustentável, a liberdade não precisa ser uma realidade, mas uma necessidade imposta sobre 1000 facetas combináveis. Não parece difícil perceber que a ideia de liberdade não é nova na nossa história humana. Também não é algo tão monstruoso querer explicá-la. A grande pedra no sapato do gigante chamado sociedade é achar uma maneira convincente para justificar a ideia que podemos ser livres, quando na verdade isso é irreal, é imaginário e é ilusório em todos os aspectos. Conferir plenos direitos individuais a todos os Homo sapiens é algo que não cabe na nossa condição organizacional. Dizer que todas as pessoas podem ser livres para participar daquilo que pulsa em suas veias, para viver a vida que de fato lhes agrada e poder buscar cada uma por seus próprios sonhos, é algo que não existe nem naquela utopia de Thomas Morris. A espécie humana não evoluiu para fazer aquilo que bem quiser, seja sozinha, seja em grupo, isoladamente, enquanto indivíduo. A maldição do convívio social antecede a nossa ideia de sociedade e de livre-arbítrio, e nem toda maldição pode ser quebrada. Na verdade, o que pode ser quebrado nem é uma maldição. Quando da derrocada da nossa percepção real sobre o mundo, se é que ela um dia existiu, fomos obrigados a criar falsas ideias de que sustentam o grupo chamado povo. E aqui a gente vai lembrando que, às vezes, a gente faz de tudo que a gente pode e tentar fazer até o que a gente não pode para construir e manter esse lugar de grupo, esse lugar de pertencimento, esse lugar de um ideal onde nós estaremos ali com segurança, com abraço, com acolhimento, já que nós, enquanto espécie humanas, cada pessoa à sua maneira, obviamente, temos 1001 inseguranças, nós temos 1001 necessidades que vão ser diferentes mesmo para cada pessoa, mas raramente essas necessidades passam tão longe assim do que a gente chama de acolhimento, de cuidado, de consolo, de respeito e assim por diante, de escuta também. A gente vive nessa coisa de que a gente quer um abraço, seja ele em que sentido e como ele for. A gente quer uma presença, a gente quer uma atenção, a gente quer ser visto, quer ser olhado. Por quê? É ao ser percebido por outra pessoa e ao perceber a outra pessoa que nós nos tornamos seres humanos. Um ser humano só se faz a partir do outro. Quando a gente percebe que o outro não somos nós, de que nós não somos os outros, a gente se entende enquanto pessoas. Mas é também quando a gente olha para o outro e vê o outro existindo nesse mundo que a gente também se percebe existindo. E esse olhar, essa maneira de entender, essa maneira de perceber essa diferença, é também uma maneira de se inserir na própria diferença e fazer parte dela. A gente está indo ao encontro de pessoas para que possamos, junto com elas, entender o mundo existe a partir dessa lógica. Eu vou fazer parte dessa lógica. E quando o outro deixa de existir para nós, quando o outro é rompido, né? Quando a outra imagem se afasta da nossa existência e nós ficamos só, sem lugar, sem grupo, sem pessoas ao nosso redor, em outras palavras, talvez lacanianas,
Quando a gente fica sem espelhos, a gente sente como se não estivesse existindo. A gente sente como se não tivesse algo que mostre para nós quem nós somos e o que podemos ser. Essa maneira, essa lógica, é uma lógica que nos constrói enquanto indivíduos numa sociedade. E não por acaso nós pagamos alto para o valor de pertencimento de grupo. Nós pagamos alto para permanecer naquele grupo, caminhando com aquelas pessoas e respondendo aquelas expectativas e construindo expectativas acerca daquelas pessoas. Muitas vezes a gente acredita que aprendeu a lidar com nossos sentimentos, nós aprendemos a lidar com nossas emoções, seja elas em que contextos forem, e a gente vive acreditando que, nossa, agora sim, eu vivi por muito tempo, entendi como que eu funciono, entendi que eu tenho esse controle sobre tal coisa, sobre tal coisa e sobre tal coisa. Agora eu cheguei no meu ponto de entender isso. Mas a gente não está olhando nem para o peso do nosso telhado e nem para as bordas da liberdade, que são invisíveis em alguns casos. Em alguns casos são muito bem nítidas, né? Principalmente quando a gente fala de desigualdades sociais e marcadores sociais da diferença. Mas quando a gente está falando de como transitar, de como caminhar nesse universo, às vezes a gente não sabe do nosso limite. E não saber disso não é um problema, não é um crime, não é uma falta de inteligência, porque, como eu disse logo no começo, quem é que sabe sobre si de verdade? Quem é que conhece tudo sobre si de verdade a ponto de dizer, eu sei todos os meus limites e possibilidades? A gente não sabe. A gente não sabe quais são nossos limites, nossas possibilidades, nossas vivências e nossas histórias. A gente sabe, sim, que algumas coisas que aconteceram podem ou não fazer bem, mas a gente não sabe como, a gente não sabe quando. É aí, então, que a nossa noção de liberdade, é aí, então, que a nossa noção de pertencimento e de vida e de casa, de habitação, ela é construída por narrativas. A gente cria uma narrativa na nossa cabeça e se coloca dentro dessa narrativa para se produzir, para se construir e para se entender enquanto pessoas. E a gente percebe como que isso nos aprisiona, como que isso nos torna reféns do próprio sistema, como eu falava do cristianismo, da monogamia, etc. A culpa é uma coisa que ela só pode existir por conta de uma narrativa. Ela não tem sentido lógico, matemático, científico, que seja assim, né? Mas ela tem um lugar muito construído de uma narrativa. A gente tem medo de perder alguma coisa, que seja perder a nossa razão, que seja perder a nossa identidade. Mas a culpa, ela é tão grande que a gente tem medo de desagradar algo ou alguém. E esse algo pode ser um sentimento, pode ser um contexto e uma relação. Esse alguém pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma entidade. Uma entidade que pode ser chamada a hora de Deus, hora de amor, hora de direitos, hora de justiça. Quantas vezes a nossa culpa, ela vem produzida porque eu não acho certo fazer isso comigo porque eu estarei sendo muito injusta, desonesta comigo mesmo, então não posso fazer isso. Só que essa honestidade, essa injustiça, ela também vem construída e caminhando junto com outros lugares, com outros movimentos, produzido ao longo da história. E quando não, a gente às vezes procura uma cena, procura um local para depositar essa culpa, para depositar essa injustiça. Por exemplo, imagina só que a gente está vivendo sempre um caminho, às vezes, muito projetado na outra pessoa, projetado no outro ser. Tem uma vez que eu escrevi um texto há muito tempo e eu não lembro muito bem qual foi, né? Mas que eu falo sobre a coisa e a ideia da coisa. Muitas vezes a gente está vivendo muito mais na ideia da coisa do que a coisa em si. Imagina um relacionamento onde alguma das partes ali tinha sonhos, tinha vontades e tinha desejos assim, de realizar coisas, que seja uma viagem, que seja construir uma casinha no fundo da sua própria casa, um ateliê, qualquer coisa desse tipo, que ela queria muito construir ou fazer, mas que ela nunca fazia porque para ela quem impedia isso era a companhia com que ela se relacionava. Ah não, essa pessoa está me atrapalhando, está me proibindo, essa pessoa não vai gostar, ela não gosta quando eu faço esse tipo de coisa, não gosta quando eu falo esse tipo de coisa, e eu poderia fazer isso, mas eu só não faço porque essa pessoa não autoriza. Eu só não faço porque essa pessoa não gosta. Olha, eu só não aprendo piano
porque eu ainda não tenho um piano. Porque se eu tivesse um piano aqui, eu aprenderia a tocar e tocaria muito bem o dia inteiro. O meu sonho é tocar um piano, mas minha companhia não deixa eu colocar um piano aqui em casa porque acha que vai ficar feio. Mas ai, se eu pudesse realizar o sonho da minha vida. Ai, se eu pudesse ser a pessoa que eu sempre quis ser, mas que eu só não posso por causa dessa companhia. Aí imaginemos que por um momento trágico, por qualquer razão, essa pessoa morreu. Essa companhia que impedia tudo isso de acontecer, morreu. E a partir de então, tudo aquilo que impedia a realização, que era essa pessoa, não impede mais, nem existe mais. E agora? Como que você vai lidar com a responsabilidade que você transformou em culpa para aquela pessoa? E agora? Como que você vai transformar seu sonho em realidade, sendo que você nunca realizou ele porque você não podia realizar? Ou porque talvez você nem queria, mas que você queria ter um bode expiatório, você queria ter alguém ali para dar uma razão para aquilo não acontecer. E às vezes o queria não é nem um desejo consciente, não é nem uma vontade pensada e elaborada, mas que no fundo, aceitar que o que nos impedia de fazer algo era nós mesmos é muito doloroso. Aí a gente precisa o quê? Culpar alguém. A gente precisa culpar a outra pessoa. Da mesma forma, nos relacionamentos também acontecem de outras dinâmicas, que é, às vezes temos uma carência profunda de algo, que a gente fala que esse algo não é realizado por conta da pessoa com quem a gente se relaciona. Isso seja na monogamia, na não monogamia, mas é aquela coisa, eu queria muito ter uma vida onde eu pudesse ter mais tempo para poder curtir com a pessoa que eu amo, com isso e com aquilo, e no fundo, isso não acontece. Não é porque a outra pessoa não está próxima de você para curtir isso acontecer. Não acontece porque você não aprendeu, às vezes, a curtir quem você é. Você não aprendeu a curtir, a viver e a estar como você quer, porque mesmo aparecendo uma pessoa incrível que você considera incrível, será mesmo que essa pessoa vai ser capaz de suprir uma falta que você produziu e que só você pode suprir? Será que uma pessoa, qualquer uma que seja, é capaz de preencher um vazio que foi você que criou, ou que é um vazio não preenchível? E às vezes a gente faz isso, né? A gente deposita naquela outra pessoa todas as nossas necessidades, deposita sobre aquela pessoa todos os nossos desejos, e a gente coloca esse peso do telhado como algo que não pode nem ser questionado, porque é a outra pessoa que impede, não sou eu. E se eu tirar esse telhado, tudo vai cair, tudo desmorona, porque nunca teve, às vezes, né? Nunca foi sobre outra pessoa. E aí a gente vive uma vida inteira, por melhor que possa ser a relação, por mais custosa que possa ser a relação, a gente vive uma vida inteira construindo expectativas na esperança que a outra pessoa atenda essas expectativas, quando no fundo somos nós que não estamos sequer olhando com cuidado para saber o que nos falta e não estamos fazendo sequer um movimento de entender que nos falta. E isso é importante. Não basta a gente saber que falta alguma coisa. A gente tem que aceitar que está faltando alguma coisa para depois a gente saber como lidar com essa falta. O melhor mesmo seria a gente saber, inclusive, o que está faltando. Saber onde está faltando. Mas são tantas dificuldades para entender isso, né? A gente mesmo, no nosso interior, que é um desafio a ser feito dia após dia na nossa existência. Mas que se a gente não reconhece esse lugar, se a gente não reconhece essa falta, se a gente não reconhece esse ponto, nossas ações diárias e cotidianas vão ser baseadas na culpabilização. Nós vamos querer uma pessoa para culpar. E nós vamos fazer isso mesmo que não percebamos, mesmo que a gente não tenha certeza, mesmo que a gente finja que não sabe de nada, ou mesmo que de fato não saibamos do que está acontecendo, nós vamos produzir na outra pessoa uma lógica de aproximação a partir da culpa. Vamos sempre jogar na cara da pessoa que eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você, eu fiz outra coisa por você, ou, no outro modo, deixei de fazer tal coisa por você, deixei de tentar felicidade por você, deixei tudo por você. E você não quer estar comigo, você não quer entender que eu estou mudando, você não quer aceitar. A gente faz isso. A gente faz isso com as pessoas porque a gente tem muito esse lugar de, às vezes, achar que o problema seria resolvido se aquela pessoa resolvesse o que ela tem que resolver. E aí a nossa parte seria resolvida também. Quando, na verdade, cada uma das partes nas relações múltiplas, elas se resolvem de cada forma. O diálogo é importante, nem sempre possível, nem sempre fácil. O diálogo ele é necessário, mas a gente precisa também entender o quanto que nós estamos depositando naquela pessoa uma prática, que é uma prática que é a culpa,
é um bode expiatório, é um ressentimento, é um controle e não raramente é uma ameaça. Ai, mas eu não faria uma coisa dessa, até parece, eu não sou esse tipo de pessoa. Gente, não é sobre moralizar o debate, não é sobre falar quem é bom e quem é ruim, é sobre entender o que está acontecendo, como está acontecendo. E quanto mais a gente foge disso, mais a gente evita olhar para dentro, mais a gente evita olhar para si e entender dentro de si quais são as questões que nos movimentam e quais são as questões que nos tornam cada vez mais acomodados com o peso do nosso telhado. Quando que esse telhado constituiu a nossa noção de existência? Muitas vezes nós estamos na vivência que nós temos acreditando que nós somos aquilo que somos, acreditando que nós somos pessoas heterossexuais, acreditamos que somos pessoas cisgêneras, que nós somos monogâmicas, que nós somos pessoas que faria de tudo pela família, colocando a família, inclusive, acima de tudo, colocando a lei, colocando a fé, colocando as coisas acima de tudo, não porque nós não temos condição de procurar, mas porque talvez nós estamos procurando justamente aquilo que foi escondido, justamente aquilo que alguém guardou. Nós não estamos procurando em outros ambientes, nós estamos procurando coisas com ferramentas que a gente viveu e coletou ao longo do tempo, com a culpa, com o ressentimento, com o medo, com a punição, com a busca incansável pelo controle, pela disciplina, docilização. Lembra daquele trecho que eu li logo no começo, do episódio, que não somente as nossas identidades pessoais, como também nossas instituições coletivas são embutidas nas narrativas. Consequentemente, é muito assustador duvidar delas. E Yuval vai dizer também coisa como, em muitas sociedades, quem tenta fazer isso é banido ou perseguido. Mesmo se não, é preciso ter nervos fortes para questionar a própria tessitura da sociedade. Porque se realmente a história for falsa, então todo mundo, como conhecemos, não faz sentido. Leis, estados, normas, instituições econômicas, tudo pode desmoronar. A maior parte das narrativas é mantida junta pelo peso de seu telhado e não pela solidez das suas fundações. E é isso mesmo, A gente percebe como que estados, nações, famílias, relacionamentos e tudo mais perseguem quem acaba tentando ali, de alguma forma, questionar o peso desse telhado. O peso do telhado é a força que essa narrativa tem de manter a gente sob um teto, um limite de teto onde a gente não vai poder expandir aquilo, e a gente questionar isso pode nos colocar em um lugar de ostracismo, de ser levado para um lugar de silenciamento, de ocultação, de invalidação, e não raramente isso vai acontecer nos nossos vínculos mais proximais, tipo relacionamentos familiares, trabalho, escola, afetivos sexuais ou qualquer outro, ou na sociedade como um todo. As pessoas vulgares, as pessoas loucas, as pessoas, como chama ainda numa coisa mais misógina, as histéricas, são essas pessoas que acabam produzindo um senso de contrassenso, produzindo uma contranormatividade. E essas pessoas que questionam o poder dessa narrativa, que questionam o peso desse telhado, são pessoas colocadas para fora do seu vínculo, do vínculo que constitui uma sociedade, colocada para fora desse meio que se entende enquanto um meio social. E é por isso que é tão difícil duvidar das narrativas. E aqui eu quero trazer, se eu estou falando de um modo amplo, que existe um telhado social, existe um telhado normativo, e a minha questão e meus questionamentos agora são sobre e você com você mesmo? Qual que é o telhado que você colocou sobre você? Qual é o telhado que eu coloquei sobre mim? Qual é o telhado que nós temos colocado sobre nossas vivências subjetivas individuais que estão sustentando narrativas das quais nós acreditamos ser as melhores? Desde narrativas como eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou assim, eu não sou daquele jeito, e a gente sustenta essa narrativa só por uma narrativa, mas não por uma lógica, nem por uma evidência de nada, e quanto que esse sustentar dessa narrativa, desse local, nos separa de atingir desejos, nos separa de vivenciar o que nós queremos vivenciar. Quando a gente trabalha com culpa o tempo todo e a gente acredita que não trabalha com culpa, quando a gente trabalha dentro de um sistema, de uma forma de atuação que ela é racista, preconceituosa, e a gente aceita e acredita que não somos desse jeito, quando nós temos um comportamento machista ou transfóbico e nós falamos, não, mas eu não sou machista, eu não sou transfóbico. Quando a gente tem, essas ações que fazem outras pessoas entrarem em estado de sofrimento e às vezes faz até a gente mesmo entrar em estado de sofrimento,
mas a gente nega isso profundamente, nós estamos sustentando uma narrativa que faz a gente negar tudo isso. Só que na prática material das coisas, essas ações, ela vai ter efeito e vai incidir sobre outros corpos e sobre nossa maneira de se relacionar com outros corpos. Se a gente não para um segundo, se a gente não admite um instante que a gente é o que a gente está fazendo, a gente nunca vai ter chance de melhorar isso. A gente nunca vai ter uma oportunidade real de questionar o poder dessas narrativas que nós construímos, muito menos de questionar o peso do nosso telhado, e nós vamos estar o tempo todo ali na produção de uma limitação, de um modus operandi, criando cada vez mais, e olha, aqui é o ponto, nós vamos criar cada vez mais outras narrativas e colocar cada vez mais peso no nosso telhado para que essa noção seja uma noção produzida para que ela funcione. Ou seja, cada vez que a nossa narrativa não é questionada ou duvidada, ela é reforçada. Ela vai ser reforçada a cada ato, a cada passo, a cada dia. Nós vamos produzir na nossa vivência uma vivência baseada em narrativas. O cristianismo, por exemplo, a cisnormatividade e outras coisas, olhe aí. Repare bem como que o machismo, a transfobia, como que o classismo, como que todos esses preconceitos e discriminações e segregações acontecem no reforçamento da narrativa. E eles são reforçados à medida em que eles são negados. Não, a gente não é assim, não existe racismo no Brasil. Não, todas as pessoas são iguais perante Deus. É nessa negação afirmativa e que não se olha como questionável que ela se reproduz, que ela se repete. Uma própria definição de instituição é aquilo que se repete e se produz no discurso. Cada vez que passa uma coisa, não é questionada, e ela é repetida, e ela é feita e repetida, e refeita e repetida, ela é mantida com muito mais força, porque mais pessoas estão acreditando nessa narrativa, ou nós, cada vez mais, estamos acreditando nas nossas próprias narrativas. E narrativa e telhado, peso do telhado, tem uma questão. A gente quer se proteger, a gente quer se manter no vínculo. Quanto mais pesado o telhado, a gente acha que mais seguro ele vai ser para manter a gente abrigada dentro daquela casa, dentro daquela noção, dentro daquela narrativa. E se manter ali, nesse abrigo, abrigade do sol, da chuva, do vento, dos raios, das folhas, das pedras, de qualquer coisa que seja, é em si também um lugar muito reconfortante. É em si também um lugar de muito acolhimento, por mais que seja limitante. E a gente está com carência de tudo isso. A gente quer proteção. E às vezes a gente reforça tanto a nossa narrativa porque o único jeito que a gente aprendeu a amar, o único jeito que a gente aprendeu a construir amor, felicidade, pertencimento de grupo, pertencimento individual, identidade, gostos e desejos, foi debaixo daquele telhado. E arriscar sair desse telhado para ir para um outro lugar, talvez sem telhado, ou com um telhado mais alto, com um telhado mais maleável, é arriscar a nossa própria condição de acolhimento e de conforto que nós construímos na cabeça. E isso é muito difícil, e a gente cria estratégias de poder se manter às vezes nisso, ou simplesmente a gente não desenvolveu outras formas de sair daí. Nossa estrutura estruturadora, como eu falo no episódio anterior sobre melancolia, está nesse lugar da gente construir coisas que vão nos construir enquanto pessoas e que essa construção, por sua vez, vai modular ou vai influenciar fortemente outras decisões e outras buscas. Nós precisamos olhar para nós, para o nosso telhado, se questionar: qual é o peso do meu telhado? Qual é o peso do meu telhado que me diz que eu não estou fazendo isso que está tão explícito, que está tão evidente, mas que eu estou insistindo em dizer que não? E como, a partir do momento que a gente entende isso, a gente pode pensar outras elaborações. Você aí, qual que é o peso do seu telhado? Qual é a narrativa que você sustenta por conta de uma culpa, por conta de um ressentimento, por conta de um medo, por conta de várias outras coisas, medo de perder um grupo? Qual é a narrativa que você deixa de contar também para se produzir num outro lugar? Qual que é a narrativa que você tem medo de viver e qual é a narrativa que você tem medo de deixar de fazer? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário
Espero por vocês nos próximos episódios e já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?